Exercícios. Questão 1 do seguinte, vamos à questão 1, ó. Considere, detalhe, as questões que aí estão são da AOCP, tá bom? Da AOCP. Instituto AOCP, na verdade. Vamos lá. Considere as proposições a seguir. Primeira, ó. Primeira. Heloíse é programadora. Heloíse é programadora. Primeira. Segunda, Ana Clara é desenvolvedora de software. Então, afirmação 2. Ana Clara é desenvolvedora de software. Aí fala o seguinte, ó. Então, a proposição, olha aí, ó. Então, a proposição Heloíse é programadora e Ana Clara não é. Olha aqui, ó. Aqui ele tem o i. Então, eu já sei que na resposta final eu vou ter quem? O conectivo conjunção. O conjunção. Professor, como é esse conjunção? O conjunção é o Vzinho para baixo. A conjunção é o Vzinho para onde? É o Vzinho para baixo. Então, de cara, eu posso aqui riscar a letra A e a letra C. Porque se eu tenho esse Ezinho aqui, vou dar um pouquinho de vermelho, ó. Um pouquinho de vermelho para ficar mais vistoso. Se eu tenho aqui esse Ezinho aqui, ó, esse E, é para dizer o quê? Que ele é a conjunção. Então, a conjunção é o Vzinho para onde, ó? Para baixo. Ele fala o seguinte, ó, primeira, Heloíse é programadora. Então, ele só confirmou a afirmação 1. Tá aqui, ó. 1 e aqui, ó. Para baixo aqui, o Vzinho para baixo, Vzinho. 1, ok. E na segunda, ele colocou assim, ó. Ana Clara não é desenvolvedora de software. Se ela fosse ficar assim, ó, 1 e 2. 1 e 2. Como ele disse que ela não é, aqui, ó, não é. Esse não, ele é a negação. E a negação aparece com dois símbolos. Quais são os símbolos? Ou aparece este símbolo aqui, ou então o tio. Então, como ele está negando a afirmação 2, então ele precisa colocar ao lado da afirmação 2 o símbolozinho de negação. Então, como que ficaria essa questão através da simbologia? Ficaria assim, ó, 1 e não 2. 1 e não 2. Lendo, Heloíse é programadora e Ana Clara não é desenvolvedora de software. Então aqui eu teria Heloíse é programadora e Ana Clara não é desenvolvedora de software. Item correto na questão? Letra D. Detalhe, foi questão da banca Instituto AOCP. Instituto AOCP. Beleza? Então, questão que já caiu outra vez na banca. Beleza? Questão 1, respondida. Vamos para a questão 2. Alguma dúvida? Pode questionar no chat, se tiver alguma dúvida, tá bom? Questão 2, do seguinte, ó, 2, ó. 2. Para a lógica, afirmar que ou Paulo é auxiliar de saúde bucal ou Paulo é técnico em enfermagem, tem sentido de... Essa questão, se eu fosse entrar com recurso, caberia recurso da questão. Professor, por qual motivo? Por qual motivo? Simples, porque nessa questão, ela vai trazer aí, vocês podem ver o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho o ou no início da frase e o ou aqui no meio. É possível que em muitas questões não apareça esse ou no meio. Não vem o ou no meio. Mas se vier o ou no início da frase aqui, ó, já estará deduzindo que essa minha frase vai ser uma disjunção exclusiva. O ou no início da frase é para dizer o quê? Esse ou no início da frase, que só vai acontecer a primeira coisa ou a segunda. Então eu vou dar aqui, um exemplo aqui rapidinho a vocês de como realmente seria um exemplo perfeito do que é a disjunção exclusiva. Na definição ele diz assim, ó, exclusiva, ela tem que ser verdadeira, a primeira,
e a outra falsa. Ou inverter, a primeira falsa e a outra verdadeira. Para ser verdade para bancas maiores, Sebrasp, FGV, Sesgran-Rio, Idecam, para essas bancas, a disjunção exclusiva só é verdadeira se automaticamente a primeira premissa excluir totalmente a segunda, ou vice-versa. Se eu disser assim, ó, alguém no chat aí, tem, qual cidade tem alguém no chat aí? Qual cidade, gente? Coloca aí para mim uma cidade, bem rapidinho. Coloca aí só uma cidade, vou dar aqui um exemplo. Que alguém tá assistindo essa live. Bota aí, por favor, alguma cidade. Fortaleza, alguma cidade aí. Bota aí alguma cidade, vou dar aqui um exemplo. Nada? Pacajus, perfeito. Pacajus. Vou colocar assim, ó. Lilian mora. Aliás, vou mudar aqui um pouquinho aqui. Ou Lilian mora em Pacajus, ou em Maranguape. Olha aí, ó. Agora o exemplo aqui fiel e perfeito do que é um ou, que é a disjunção exclusiva. Bora, Reginaldo, pra cima, meu irmão. Olha aqui o exemplo, ó. Ou Lilian mora em Pacajus, ou Lilian mora em Maranguape. Então aqui eu tenho duas partes, ó. Primeira parte, Lilian mora onde? Em Pacajus. Segunda parte, ela mora onde? Em Maranguape. Concordam comigo o seguinte, concordam comigo que se a Lilian morar em Pacajus, se for verdade que a Lilian mora em Pacajus, se isso aqui for verdade, automaticamente, se a Lilian mora em Pacajus, ela não mora em Maranguape. Olha a situação. Se a Lilian mora em Pacajus, ela automaticamente não mora em Maranguape. E o contrário também é verdade. Como assim, professor? Se ela não mora em Pacajus, então ela vai morar onde? Ela vai morar em Maranguape. O que eu quero dizer com isso? Que para as bancas grandes, esse conectivo de junção exclusiva, ele para estar certo, correto, de acordo com o que as bancas costumam cobrar, as bancas grandes, é obrigatório que o primeiro cancele o segundo. Que a existência do primeiro anule o segundo. E se eu colocar assim, ó, ou Paulo é auxiliar de saúde bucal ou técnico em enfermagem. Aqui eu tenho duas partes, vamos lá, duas partes. Primeira parte, qual é a primeira parte? Que o Paulo é auxiliar de saúde bucal. Qual é a segunda parte? Que o Paulo é o quê? Técnico em enfermagem. A pergunta é, existe a possibilidade de o Paulo ser as duas coisas? Sim ou não? Sim ou não? Existe. Ele pode muito bem ser técnico em saúde bucal e pode também ser técnico em enfermagem. Ele pode ser as duas coisas. Pode ou não pode? Pode. Ou então há a possibilidade também dele não ser nenhuma das duas. Pode ou não pode? Pode. Então, nesse caso, na minha concepção, a questão cometeu um erro e caberia recurso. Mas no geral, se para a gente não estar se estressando com a banca, se eu tenho aqui ó, o início da frase com esse ou, já no início, automaticamente esta minha frase é o que? É uma disjunção exclusiva. Ela é o que? Uma disjunção exclusiva, ou também chamada de disjunção excludente. Beleza? Ou também chamada de disjunção excludente. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá então, ó. Vamos lá então para a questão 2 respondida. Vamos para a questão 3. A 3 fala o seguinte, ó. 3, vamos lá. Em lógica, um conectivo é um símbolo ou uma palavra usado para conectar duas ou mais sentenças. Considere as
proposições a seguir. P, aqui, ó, P. Luca é analista de sistemas do Detran do Acre. Luca é o quê? Analista. E a proposição Q diz o seguinte, ó, aqui, ó, Luca é analista. É analista. E a proposição Q, Heloíse é engenheira, beleza? P, Luca é analista e Q, Heloíse é engenheira. Aí fala o seguinte, ó, usando os conectivos lógicos, a proposição, olha aqui a proposição, olha aqui, ó. Luca é analista, opa, e olha aí, ó. Luca é analista e Heloíse não é engenheira. Ambos do Detran. Olha a situação, ó. Luca é analista e Heloíse não é engenheira. Observe, ó, a questão 3, idêntica a 1. Idêntica a 1. Ele cobrou a mesma questão, mudou só o nome e a profissão. Então mudou quase nada. Então quer dizer o quê? Que ele já cobrou isso mais de uma vez. Tá bom? Olha a proposição. Luca é analista de sistemas e Heloíse não é engenheira. A primeira, então, a primeira, P, verdade, porque ele afirma nessa afirmação, nessa frase aqui, ó, que o Luca é analista e esse ezinho aqui, ele possui um símbolo, que é o símbolo da conjunção. Qual é, então, o símbolo da conjunção? É o Vzinho com a boca para baixo, ó. Luca é analista de sistemas e Heloíse não é. Opa! A afirmação inicial aqui, ó, diz que ela é. Aqui, ó, diz que ela é. Então, se a frase na questão diz que ela não é, então eu vou negar a afirmação. Eu vou negar quem? Eu vou negar a afirmação, que é a letra Q. E como é que você nega, então, uma proposição simples? É somente colocar antes dela a partícula negativa. Então, basta que tu coloque antes dela a partícula assim, o quê? Ó, negativa. Negativa. Somente isso. Então, eu teria quem aqui, ó? P, I, não Q. Luca é analista de sistemas e Heloíse não é engenheira civil, ambas do Detran do Acre. Então, neste caso, então, qual é o item correto? P e não Q. Letra B. Questão 3, letra B. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Bem de boa. Assim você conheça os conectivos e os símbolos. Bem tranquilo mesmo. Tá? Bem tranquilo mesmo. Beleza? Questão 3 respondida. Vamos à questão 4. Ó. Questão 4 é o seguinte. Ó. Questão 4. Ó. Vamos lá, questão 4. Aqui uma água. Dada as proposições P e Q. E sabendo, olha aqui, ó. E sabendo que P, se então não Q, tem resposta falsa. Olha o que a questão falou. Olha o que a questão falou. Presta atenção. Essa questão aqui melhorou um pouquinho, a questão já bem mais melhor elaborada. Dada as proposições P e Q, e sabendo que P, se então não Q, é falso. Quer dizer o quê? Que quando eu juntar o P, se então não Q, a conclusão aqui final vai ser o quê? Vai ser falso. Vai ser falso. Aí fala assim, ó, é correto afirmar que... Agora vamos lá. Presta atenção. Que símbolo é esse aqui? A setinha só para a direita? Que símbolo é esse? É o símbolo do se então. É o símbolo do condicional. E nós já vimos na nossa aula de hoje que é automático. Ó, automático. Condicional, se então, condicional. Condicional, Vera Fischer. É sempre automático. Se então, condicional. Condicional, Vera Fischer. Por quê? Porque a Vera Fischer dá falso. Agora olha aqui, ó. Se a questão já disse que a resposta aqui é falsa, se a questão já deu que a resposta é falsa, então a única possibilidade para um se então ser falso é se ele recair em qual regra? Na regra da Vera Fischer.
A única possibilidade para o se então ser falso é se ele recair em qual regra? Na regrazinha da Vera Fischer. Então, quer dizer que se a questão diz que ele é falso, então automaticamente a primeira aqui ó, vai ser verdadeira e a segunda vai ser o quê? Vai ser falsa. Ou seja, eu vou ter então aqui quem? A Vera Fischer. Agora, olha o bizu. Aqui eu posso ver com certeza que o meu P é verdadeiro. Olha aí, ó. O P é o quê? Verdadeiro. Então eu posso aqui riscar. Eu posso riscar a letra A. Eu posso riscar então a letra D. Eu posso então riscar quem mais? A letra E. Restou então quem, professor? Restou então B e C. O que é que elas dizem? Vamos lá. Olha a situação. Quando eu falo aqui, ó, que esse não que ele é falso. Quando eu falo que esse não que ele é falso, então eu vou inverter os dois valores. Eu vou inverter os dois. Como assim, professor? Eu vou tirar aqui então o símbolo da negação do não que, ó. Vai ficar apenas o que normal. Ficou feio demais aqui, pronto. Apenas o que normal. Se o não que é falso, então o que vai ser verdadeiro, que é o contrário. Ó, o contrário desse e o contrário desse. Se o não que, a negação do que é falsa, então a afirmação do que vai ser verdadeira. Então eu descobri quem? Eu descobri então que tanto o P quanto o Q tem que ser verdadeiros. Item correto? Letra B. Questão 4, letra B. Beleza? Questão 4, letra B. Tranquilo? Essa questão foi um pouquinho mais capciosa. Tu tinha que saber essas situações de inverter os valores. Se eu tenho aqui, ó, a mesma coisa aqui, a mesma coisa. Ó. Se o que é verdade, a negação do que vai ser falso. Óbvio. Se o que é verdade, a negação do que é falso. Beleza? Então, mesma coisa aí, tá bom? Mesma coisa, só para a gente identificar as situações. Beleza? Vou fazer a quinta questão, tá bom? Vou dar aqui um oi aqui para o Alanzinho e vou chamar ele. Vou fazer a minha quinta questão e eu passo a bola para o Alanzinho. Dá aqui um oi para ele aqui. Quinta questão, vamos lá. Quinta questão. Diz o seguinte, ó. Questão 5, ó. Mesma situação, mesmo jeito, ó. Dadas duas proposições, 1 e 2. Olha aí, ó. Proposição 1, proposição 2. Faz só um pouquinho daqui, tá em cima demais. Ó, proposição 1, proposição 2. Dadas duas proposições, 1 e 2, com valores lógicos verdadeiros. Repito, dadas duas proposições, 1 e 2, com valores lógicos verdadeiros. Então, a 1 é verdade e a 2 também é verdade. Perfeito, perfeito. Ele deu o que aí? Ele só deu que a 1 é verdadeiro e 2 também, ó. 2 também. Agora, ele deu cada item aí para você relembrar o conectivo. Ó, vamos lá, vamos para o item A. O item A diz assim, ó. O item A diz assim, ó. 1, vê se então... Olha aí, no item A. No item A. Vê se então... Aqui ele botou, ó, não 2. Quer dizer, se não 2 é a negação do 2. Então, aqui, ó, se esse 2 aqui, ó, ele é verdadeiro, se o 2 é verdadeiro, então a negação dele vai ser quem? Vai ser falso. Vai ser falso. Aí, ó, no item A, recaiu em quem? Recaiu na Vera Fischer. Professor, então, toda vez que tiver VF Vera Fischer? Não. Só vai lembrar da Vera Fischer quando o conectivo for o se então. Tu só vai lembrar da Vera Fischer quando o conectivo for o se então. Então, neste caso, eu tenho quem aí? Eu tenho V, se então, F. Quando eu tiver Vera Fischer, a resposta é o quê? É falso. E a letra A diz que ele era o quê? Ó, verdadeiro. Então, a letra A está o quê? Errada. A letra A está o quê? Errada. Beleza? A letra B diz assim, ó. A letra B, ó. A B diz assim, ó. 1 ou 2 tem resposta falsa. Bora ver.
A letra B diz que 1 ou 2 tem resposta falsa. Detalhe, ó, aqui é o conectivo de junção. O que ele diz de junção? A regra diz assim, ó, tudo V dá V para a conjunção, tudo F dá F para a disjunção. Esse aqui é a disjunção. Ele diz o quê? Que ele só vai ser falso se todos forem falsos. Na disjunção, só vai ser falso se todos forem falsos. Nesse caso aí, ele diz que a primeira é verdadeira, ó, e a segunda é o quê? Também verdadeira. A resposta vai ser o quê? A resposta? Verdadeiro. Por quê, professor? Porque se ele tem duas verdades, com a disjunção, a conclusão vai ser o quê? Verdadeiro. E a questão diz que ela era o quê? Ó? Que ela era falsa. Então a B está o quê? Ó? Errado. Errado. Beleza? Agora vamos lá. Letra C. A C diz assim, ó. C, eu vou escrever aqui de vermelho a afirmação e de azul a resposta. Aqui é a afirmação, ó. 1 e 2 é falso. Bora ver. A questão, o item C diz que 1 e 2 é falso. Bora ver aqui a resposta, ó. 1 é verdade, aqui, ó. 1 é verdadeiro. E o 2 também é verdadeiro, ó. 1 e 2 verdade. Tá aqui, ó. 1 e 2 verdade. 1 e 2 verdade. O conectivo aqui, quem é o conectivo aqui, ó? I. Quer dizer o quê? Vamos lá. Verdade e verdade. Esse conectivo aqui, ele é a conjunção. O que a regra diz? Na conjunção só vai ser verdade se todos forem verdadeiros. Então, quando todos são verdadeiros aqui, ó, a resposta é o quê? A resposta é verdade. E a questão C diz que ela era o quê, ó? Falso. Então, a C está errada. Errada. Beleza? Restou, então, quem? D e E. A D diz assim, ó, vou escrever aqui a anunciado na D, ó. 1, se e somente se. 2 é verdadeiro. Bora ver. O 1 é verdadeiro e o 2 também. Concordam comigo? A própria questão disse assim, ó, dadas duas suposições com valores verdadeiros. Então, 1 e 2 verdade. Que símbolo é esse aí? Esse símbolo aí é o símbolo do se e somente se. O que a regra dele diz? O que a sua regra diz? No se e somente se, quando os valores forem iguais, a resposta será o quê? Verdadeira. A questão diz que ela era o quê? Verdadeira. Certo ou errado? Certinho. Então achamos o nosso item correto. Realmente, quando o primeiro e o segundo forem verdadeiros, a resposta é o quê? Verdadeira para o conectivo se e somente se. O item E diz assim, ó, o item E, ó, para a gente encerrar aqui, né, ó, o item E fala o seguinte, ó, é negação do 1, então o 2. Ele diz que é falso. Nós sabemos que este símbolo aqui, ó, é o se então. Se então, condicional. Condicional, Vera Fischer. É sempre assim. Se então, condicional, Vera Fischer. Então ele fala que, nesse caso, ele fala que ela vai ser o quê? Vai ser falsa. Bora ver. A negação do 1. Se o 1 é verdadeiro, a negação vai ser o quê? Vai ser ele sendo falso. E o 2 aqui, o 2, ó. Quem é o 2? Verdadeiro. Então, nesse caso aí, ó, vou botar aqui o símbolozinho aqui. Nesse caso aqui tem um símbolozinho aqui. Qual é o símbolozinho aqui, ó? O símbolo que tem aqui é o símbolo do se então. Com o se então, ele só vai ser falso se ele tiver exatamente Vera Fischer. Nesse caso aí, deu Vera Fischer? Deu não. Deu Fischer Vera. Então, nessa situação aí, a resposta vai ser o quê? Vai ser verdadeira. E a questão diz que era o quê? Falso. Então, a letra E está também errada. Beleza? Pessoal, nós encerramos, então, a nossa live, tá bom? Porque eu vou passar para